Yeah. Yeah. Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Por aqui você já acompanha muito conteúdo sobre corte e costura e o vídeo de hoje é atendendo os pedidos para que costurasse essa blusa aqui que eu ensinei a fazer o corte dessa peça. Da maneira que eu ensinei a fazer um corte bem fácil, eu também vou ensinar você a fazer o processo da costura de maneira bem fácil, tá? Então, você vai seguir todo o passo a passo. Nós vamos trabalhar com a máquina de overlock e a máquina de costura reta. E eu vou passar uma dica para você que tem dificuldade de fazer o revel aqui, ó, o abanhado do pescoço, ou a bainha do pescoço, ou o acabamento de viés, não sei como é que você chama na sua região, mas eu vou te ensinar uma dica muito massa utilizando viés, tá? O viés de tecido, então é o que eu quero passar para você. Primeiro, fizemos o corte da blusa e eu expliquei que com apenas 2 costuras a gente consegue fechar ela. E agora eu já vou partir para essa operação, então eu vou vir aqui, ó, vou fechar a parte da manga até a parte aqui de baixo. Vou descendo. Dessa forma. Fechamos aqui a primeira parte da peça. Agora o que é que a gente vai fazer? Vamos fechar o outro lado agora. Vou trazer aqui, ó, e vou fechar essa outra parte da manga. Após fechar a segunda parte, nós vamos fazer todo o processo do abanhado. Concluir aqui, vamos fazer o abanhado de um lado e de outro. Sigo aqui, continuo fazendo. Fechei um lado, vou aqui agora fechar o outro. Aqui, ó, passar o overlock na bainha da blusa, tá? Processo feito, chegar aqui do outro lado agora. De um lado. Ok. Aqui fechamos a nossa blusa utilizando apenas a máquina de overlock. Na máquina de costura reta, nós vamos fazer todo o processo de fazer o abanhado, tanto da parte de baixo quanto da parte da manga. E aí eu vou te passar a dica de como fazer um bom acabamento aqui na parte do decote da blusa. Vamos lá? Já na máquina de costura reta, vou pedir para a câmera mostrar bem certinho aqui. Bruno, mostra esse detalhe aqui, ó. Que o abanhado eu vou enquadrar aqui, ó, no meio do meu calcador, a meio pé, e aqui eu vou seguir fazendo o abanhado da minha blusa. Então, para quem tem dificuldade, sempre abanha a meio pé, colocando aqui, ó, uma peça dentro da outra, neste formato, que eu vou dobrando e costurando de um lado e de outro. Vou alinhando aqui, ó, sempre seguindo a medida de meio calcador. Essa é a dica para que o seu abanhado fique bem perfeitinho. Costura dentro do calcador, a costura do overlock. Vai posicionando aqui. E aqui a gente finaliza. Finalizei o abanhado da minha blusa, tá? Ela vai ficar aqui, ó, nesse formato. Agora eu vou fazer o mesmo processo nas duas mangas, de um lado e de outro. Então aqui eu vou trazer, posicionar aqui e vou seguir com o abanhado, tanto de um lado quanto do outro. Repito esse mesmo processo, sempre seguindo a costura dentro do calcador. Você pode seguir essa dica utilizando a sua máquina doméstica, aquela máquina pretinha que você tem aí, a sua máquina caseira, ou qualquer outra máquina que tenha essa parte aqui
do calcador dividido ao meio, tá bom? Vamos seguir aqui para o outro abanhado na parte da manga. Vou seguir a mesma técnica aqui, ó. Dobra aqui no meio até o final. E aí sim eu vou passar uma dica excelente para fazer a parte do acabamento da blusa, tá? A parte do revel. Concluí aqui, finalizei. Esse será o resultado do abanhado dos 4 lados. Perfeito. A dica aqui é de como fazer um bom acabamento nessa parte do decote da blusa utilizando viés de algodão. O que é que eu vou fazer? Eu vou posicionar aqui, vou posicionar o viés com a parte para cima, faço uma dobrinha aqui, ó, para poder dar um acabamento legal, concluo e agora eu sigo aqui fazendo a costura. Eu vou costurar esse revel na minha peça toda até o outro lado. Então aqui eu venho, sigo, continuo fazendo aqui a costura até o outro lado, dessa maneira aqui, utilizando sempre o viés de algodão. Professor, mas eu posso utilizar viés de cetim? Pode também. Mas eu posso utilizar o viés de algodão? Pode também. Você pode utilizar qualquer um dos dois viés. Aqui, ó, eu finalizei este processo, corto e agora simplesmente eu vou fazer o quê? Vou costurar ele aqui para baixo. Vou posicionar o viés, vou alinhá-lo dessa maneira, faço o remate e aqui eu venho fazendo a costura de um lado e de outro. E aí você já observa como que vai ficando legal o acabamento da minha peça utilizando o viés. Essa dica é uma dica de ouro para quem costura e está buscando praticidade no acabamento das suas blusas em tecido ou de qualquer outra peça que você esteja fazendo que precise apresentar um bom acabamento na parte do decote. Concluí a costura, vou retirar, mostrar aqui para vocês o avesso da peça, para que vocês possam ver tanto o lado avesso quanto o lado direito. Então aqui, ó, concluí e costurei, tenho este resultado para a minha costura. E agora eu vou desaversar a blusa para poder vê-la por completo aqui, ó. Quando eu desaverso, esse aqui é o resultado final da parte do acabamento. Olha como fica bacana esse contorno e a parte de dentro também fica um acabamento excelente. Põe uma etiqueta e aqui você consegue entregar uma peça de alto padrão de costura para o seu cliente. Vamos à costura e principalmente esse detalhe que eu te ensinei aqui a construir faz total diferença no processo de acabamento de qualquer peça em tecido que você esteja costurando aí no seu ateliê, tá? Gostou dessa dica? Comenta, compartilha, deixa o like, divide com tua amiga que é costureira, encaminha para ela esse vídeo e fala que aqui no meu canal existe muita dica de corte e costura para facilitar o seu processo como costureira, tá? E eu te encontro no próximo vídeo ou na próxima aula.